Nós vamos ver o resumo do primeiro capítulo do terceiro discurso, que nós vimos anteriormente. Kitzur, a síntese do capítulo anterior, nos fala que Bikdusha Elokut Mitlabesh Bipnimiyut. Nós vimos como que no campo da Kdusha, no campo positivo da santidade, lá a vitalidade divina, a energia de Deus se reveste dentro das criaturas, no seu interior. Ela se faz presente, se reveste dentro de cada ser e criatura e no seu interior. Por quê? Porque ela se unifica com aquela criatura, com aquele ser que é algo bom e positivo. O Meir Begilui, e não somente isso, não só que ela se faz presente, ela também está evidente. Essa vitalidade divina se manifesta de forma explícita, de forma evidente. Ou seja, essa energia embutida naquele ser, naquela criatura, é algo que Deus investe de forma total, completa. Ele nos deu como exemplo, como um pai que se conecta ao seu filho na hora que estuda com ele. O pai quer que o filho entenda aquilo que ele quer lhe transmitir e ele dá de si, ele investe, ele procura uma conexão com o filho, ele procura estabelecer essa conexão, um canal apropriado de comunicação, ele desce até o seu nível, ele desperta o interesse dele, ele se dedica por completo a isso. Ele dá de si e se entrega por completo a essa missão. Então, assim também acontece, por assim dizer, com Deus em relação às coisas boas e positivas a todos os seres e criaturas do lado da Kedushá, da santidade, que a vitalidade, a energia divina está embutida no interior, dentro delas. Enquanto isso, em contraste a isso, o Besitra Achra, no outro lado, no lado oposto à santidade, no lado negativo, esse lado negativo ele tem que existir fazendo parte do cenário que Deus estabeleceu na criação para que haja o livre-arbítrio. Então, Deus também provê todos esses seres e criaturas de vida e existência, contudo, a energia divina presente dentro deles, Omed Bemakif Milmala, é algo que apenas os circunda, é algo que apenas os envolve superficialmente, é algo que não se reveste no interior dessas criaturas por serem criaturas negativas, mas coisas contrárias à Kedushá, à santidade. Ve'aheara mechaya otam, e o reflexo divino que dá vida, existência a elas, ele não se revela, não está manifesto. Que man deixar debatar que foi. É algo dado, por assim dizer, como pelas costas, algo dado de forma contrariada, como aquele que joga por trás dos ombros algo para o seu inimigo, sem sequer querer olhar para a sua cara. Por isso, aquele resquício de vitalidade divina que existe em conexão a essas criaturas, ele é muito residual, ele está apenas de forma externa, apenas superficialmente envolvendo esses seres e criaturas, e também dentro, ou nessas criaturas, ele se encontra banido e exilado. Essas criaturas não estão alinhadas com divindade, com a vontade de Deus, portanto, essa energia se encontra nelas, Begalut, o Begalut Etzlam, em exílio, como Adam Akashur Besak, como nós demos o exemplo de uma pessoa que está amarrada dentro de um saco, lá ele perde os seus movimentos, ele não tem a possibilidade de fazer o que ele quer, o que ele deseja, assim também é o estado da energia divina nos seres e criaturas ou naquelas situações que são contrárias à vontade de Deus. Há uma energia divina, porque tudo depende dessa energia, dessa vitalidade para existir, para sobreviver, mas ela é tão superficial, ela é tão diminuta, ela é tão pequena,
e não se revela, não se manifesta dentro dos seres e criaturas, que ela acaba se perdendo lá, acaba estando enclausurada, acaba estando exilada, sem poder ter impacto positivo e influência sobre aqueles seres. Como o Benyan Gilgulim Rahman al-Litzlan, como ele nos deu o exemplo também no caso de reencarnações, encarnação humana, de uma alma humana, quando por um motivo ou outro ela tem que se reencarnar no corpo de um animal. Nós vamos agora para o segundo capítulo do terceiro discurso. Continua o Rebbe Reshabi nos diz: והנה סיבת הדבר שאין האור דקדושה מתגלה בהם. Se nós analisarmos mais profundamente, para entendermos qual o motivo real, qual a razão que a luz da Kedushá, da santidade divina, não se revela nesses seres e criaturas que fazem parte do lado oposto, contrário ao bem, a Kedushá, a santidade. Qual o motivo que essa vitalidade não se manifesta, não se revela dentro deles? O mipnei sheinam keilim leelokut. É porque, na realidade, esses seres, criaturas, não são recipientes propícios e adequados para captar ou conter divindade. Não são apropriados, não coadunam, eles não se alinham com a energia divina e, portanto, não são recipientes apropriados para tanto. E ele elabora esse assunto de Besitra Dikdusha, no lado da santidade, Shehen Be'etzem Keilim Leelokut, no lado da santidade, todas aquelas coisas que são permitidas pela Torá, que não são vetadas, etc. Por que elas são permitidas? Porque elas se constituem em recipientes adequados, aptos para captar e conter Kedushá, santidade e divindade. Mishum ze, haor ve'achayut eloki meir bahem begilui. Por isso, de fato, a luz e vitalidade de Deus não só se faz presente dentro delas, dessas criaturas, como também brilha, ilumina-as, ela se revela de forma explícita nessas criaturas. Ou seja, está presente a energia divina e também de forma revelada. Por quê? Porque elas são, essas criaturas ou esses seres, recipientes aptos e adequados para conter essa energia. E ainda retomando e se referindo ao exemplo que nós demos, a metáfora que utilizamos anteriormente, em relação à alma da pessoa, sua vitalidade e os poderes e funções da alma. Existe a vitalidade que a alma emite sobre o corpo do indivíduo. Depois nós temos os poderes específicos da alma. Todos os poderes são derivados da alma. O poder da visão, que se manifesta nos olhos, o poder da audição nos ouvidos, o poder da locomoção nas pernas, e assim por diante. Todos esses são poderes da alma, poderes específicos derivados da alma de forma geral. Então, ele nos fala que no caso da alma, shemitlabesh bevarei aguf, quando a alma se reveste no corpo humano, e especificamente cada poder da alma se reveste no órgão que lhe corresponde. E então a pessoa funciona, ou seja, corpo são, alma sã, etc. E a pessoa então funciona tudo no seu devido lugar. Agora, isso quando acontece, quando a alma está revestida, Rubegufa Adam Dafka, no corpo de um ser humano, ou seja, a alma humana, num recipiente, no caso o corpo, que é compatível com ela. Já que Deus criou o corpo do ser humano de forma tal que ele seja compatível, adequado para comportar dentro de si a alma. Ou seja, um corpo que tem todos os órgãos de forma tal que eles podem expressar e manifestar os respectivos poderes da alma que lhes correspondem.
Nesse caso, Lachen or vechayut nefesh, meir bo begilui, já que o recipiente, no caso o corpo, é compatível à luz, vitalidade que corresponde à alma, então eles se encaixam direitinho, e então a luz e vitalidade da alma se faz presente dentro do corpo e de forma revelada. O corpo se movimenta, todos os órgãos funcionam, cada um dentro da sua função, dentro do seu papel. Meir bo begilui liot nirgash bo. E a pessoa sente que ela está viva, que tem a vitalidade. O lefi shemeir bo begilui. E já que a alma não só se faz presente dentro do corpo, mas ela está presente de forma evidente, de forma clara. Ela marca presente, é óbvio, todo mundo sabe, percebe quando alguém está vivo, ou a própria pessoa percebe quando ela está acordada, viva, ativa, seja com seus poderes e habilidades de fazer e atuar da maneira que ela deseja, etc. Então, justamente por isso, já que a alma está presente dentro do corpo, ela tem o seu lugar apropriado, o corpo compatível, o corpo serve de instrumento, de veículo para ela. O lefiche meir bo begilui, já que ela está presente de forma revelada dentro do corpo, o que acaba acontecendo? Mishum ze aguf batel el nefesh. O corpo acaba anulado perante a alma. Ou seja, não existe uma situação que a alma quer ir naquela direção, mas o corpo sai andando na direção contrária. Ou a alma quer exercer o poder da audição para escutar aquilo que está sendo dito, etc., mas o corpo se nega a isso. Não. A alma está perfeitamente integrada ao corpo. Por quê? Porque o corpo é compatível e adequado, feito sob medida para a alma. Por isso, realmente, eles se integram de forma total. E o que significa isso? Que o corpo está completamente anulado, subordinado à alma. Então, por exemplo, se há o poder intelectual da alma, que raciocina e chega à conclusão que é bom seguir naquela direção, fazer aquilo, levantar os braços e dar a tzedakah, o que for, não precisa sequer haver um hiato de tempo para a alma emitir o comando e a ordem e o corpo então começar a se mexer. Não, eles estão totalmente unidos, o corpo está completamente anulado à alma, e logo que o poder intelectual, racional da alma determina, o corpo, por assim dizer, obedece. Ou a mesma coisa, se for o poder emocional, sentimental da alma, que se manifesta na pessoa com emoções que lhe criam, lhe trazem vontade e desejo de algo, etc. Então a pessoa naturalmente, instantaneamente vai atrás daquilo. Por quê? Porque o corpo está não só integrado à alma, mas também anulado a ela. E pelo fato do corpo estar anulado diante da alma, isso possibilita, isso dá vazão à alma, que ela se revele e ela se manifeste, e daí, de fato, a alma se revela e se reveste no corpo em toda a sua amplitude, ou seja, preenche o espaço, toma conta do lugar, está presente através dos seus poderes, das suas forças, dos seus sentidos, em cada um dos órgãos, em cada um dos membros do corpo. A tal ponto, aguf chai mimenu. Tal ponto que daí o corpo vive e recebe a sua vida, a sua energia da alma que está revestida nele. Na verdade, nós somos seres vivos somente quando a alma está presente dentro do corpo. E é isso que dá vida ao corpo. Então o corpo, ele vive disso quando ele se anula a alma, quando ele recebe a alma, e a alma se faz presente, revelada dentro dele, se manifesta no corpo, e o corpo se anula a alma. Por isso, entre aspas, ele obedece a todos os comandos dela. Nesse caso, a alma, ao estar presente dentro do corpo, ela vivifica o corpo, ela dá vida e energia
a ele. O corpo vive da alma. Bibchinat chayut galui mamash. Isso é algo explícito, não precisamos de explicações disso. Nós notamos claramente a diferença de um ser vivo e alguém que Deus nos livre já não está mais vivo aqui. Então é algo claro e manifesto, evidente, quando a alma está presente no corpo e quando ela já partiu. Isso no caso, se fala, the right man in the right place, a pessoa certa no lugar certo, mas aqui nós estamos falando da alma certa no corpo certo, no corpo que a corresponde, certo? Porém, nós falamos de uma aberração que é trazido nos livros místicos de Kabbalah, que existe essa possibilidade de reencarnação, às vezes como uma punição, ou como um tikkun, uma retificação, um conserto por alguma falha grave, etc. Então, às vezes é possível acontecer, talvez seja raro, mas isso está previsto nos livros, pode acontecer que uma alma humana acabe retornando numa reencarnação no corpo animal. Então, o ser humano, quando ele está revestido do corpo humano, e nós temos uma caixinha pequena na nossa cabeça que se chama cérebro, e lá nós guardamos nossas memórias, nossas lembranças, nós raciocinamos, etc., etc., então, o poder intelectual da alma, quando presente no corpo humano que é dotado do seu cérebro, então ele se torna um ser racional, ele pode pensar, ele pode refletir, ele pode meditar e assim por diante. Porém, essa alma, mesmo dotada de um poder intelectual, etc., quando presente ou se presente e revestida do corpo de um animal, que não tem um cérebro como o cérebro humano, então todo aquele potencial, todo aquele poder intelectual que existe na alma não vai poder, não vai conseguir se manifestar, se revelar, se expressar quando revestida no corpo ou no cérebro do animal. Por quê? Porque aquele corpo não é compatível com aquela alma. Aquele corpo, os seus órgãos, eles não servem de veículo ou ferramenta viável para a utilização daquela alma. Uma alma humana, ela não combina, não se encaixa no corpo do animal. O que vai acontecer? A alma continua com todas as suas características, mas ela fica imobilizada, como se ela estivesse algemada, acorrentada, ela está presa, ela está sem poder de ação ou de atuação. Ela pode ter movimentos, o que um animal faz, pode comer, beber, mas pensar como um ser humano pensa, ou sentir como um ser humano sente, vibrar, etc., isso não vai ser possível. A alma tem esse potencial, continua tendo, mas não pode aqui se manifestar. Então, é como se ela estivesse enclausurada naquele corpo, presa lá. E o que ocorre nesse caso, já que o corpo não é compatível, ele não está, mesmo que a alma pensasse, quisesse fazer, porque ela continua pensando. E esse é o sofrimento dessa situação. Mas é como se ela desse um comando, uma ordem, só que o corpo não obedece. Então, no caso do animal é isso. Ou seja, humanamente pensando, e essa alma continua tendo característica humana, talvez ela queira ir naquela direção. Só que o cérebro do animal, o cérebro animal não capta o seu raciocínio, e ele se vê atraído a outra direção, ele vai seguir na outra direção. Então, isso que ele nos diz, o begufa behemá, no caso do corpo animal, já que ele não é compatível com a alma humana, ele não foi criado para conter dentro de si a alma humana com suas características e suas manifestações. Lachen eina nefesh mitgala sham. Então, o que acaba ocorrendo? Uma alma pode estar presente lá, mas ela está enclausurada. Ela pode estar presente lá, mas ela não pode nem consegue se revelar e se manifestar. Ela não consegue atuar. O mimeile, e consequentemente isso significa eina behemá beteilá canal, que o animal, o corpo do animal, o animal não está condicionado e nem está, e muito menos anulado para aquela alma. Nem de seguir os sentimentos humanos, porque ele não é humano, ele vai seguir os instintos animais,
nem seguir o raciocínio daquela alma, porque o animal não tem raciocínio, etc. Esse é o exemplo, essa é a metáfora. Agora, transpondo isso, exemplificado, para a gente entender, para ilustrar o que acontece no campo da sitra achra, no campo das coisas negativas, ruins, aquelas coisas que são opostas à kedushá, a santidade. Nelas existe uma energia divina, mas essa energia não se manifesta, não se revela, não tem autonomia, não pode agir livremente, etc. Por quê? Porque aquilo não está anulado a ela, porque não é compatível com ela. Então, a presença da vitalidade e energia divina dentro dos seres contrários a Kedushá é algo semelhante, tomando como metáfora a alma humana se forçosamente revestida ou reencarnada no corpo de um animal. Ela fica enclausurada, ela fica sem ação, ela passa desapercebida, ela é ignorada, ela está presa, isso é um sofrimento para ela. O animal não está anulado nem subordinado a ela. Então ele nos diz, da mesma forma ocorre assim em relação ao campo contrário a Kedushá. Da mesma forma nós podemos entender, nos diz o Rebbe Reshab na sequência, no lado da santidade, no lado do bom, todas aquelas coisas que são permitidas e positivas de acordo com a Torá. No lado da Kedushá, podemos afirmar que tudo que existe nesse lado é um recipiente adequado e compatível para a Kedushá, para a santidade. Por isso, portanto, por isso a luz divina se faz presente de fato dentro deles, desses seres, e brilha, ilumina, está lá de forma evidente. E por isso também todos esses seres criaturas, eles estão e ficam anulados diante dessa energia divina. O Mishum Zeh, assim como no caso do ser humano, o corpo está anulado perante a alma, obedece a alma, subordinado a ela. O Mishum Zeh hem beteilim lelokut, por isso eles se anulam diante da divindade. Ve'alidei zeh mitgale bahem haor beyoter. E aqui se cria uma situação interessante. Quanto mais anulado o ser e criatura está diante de Deus, por assim dizer, mais espaço ele dá a Deus que se manifeste e se revele. Quanto mais o ser e criatura se autoanula, percebe que não tem autonomia, que não tem independência, que depende por completo de Deus, Deus é sua fonte de vida, de existência, toda a sua energia e vitalidade provém dele, etc. Quanto mais, isso acontece também com os seres angelicais, nós temos vários anjos em vários níveis, nós temos um nível de anjos, por exemplo, os serafim, que por assim dizer se autoconsomem, ou seja, eles têm uma autoanulação tão intensa, por quê? Porque eles estão num grau tão elevado que eles captam a divindade de forma tão grandiosa que isso os anula por completo. E aqui algo interessante, quanto mais anulada a criatura está diante de Deus, mais ela se torna um recipiente adequado para captar, atrair e conter, comportar divindade e energia divina. E quanto mais anulada ela estiver, então mais luz divina ela vai atrair dentro de si, como algo transparente, translúcido. Quanto menos espaço nós ocupamos, por assim dizer, mais espaço nós deixamos a Deus para que Ele se manifeste. Então aqui ele nos diz que isso é o que ocorre no campo da Kedushá, da santidade, justamente por estarem anulados diante de Deus, por serem recipientes para Deus, Mishum Zeh hem beteilim lelokut. São anulados diante de Deus, e com isso, mitgale bahem haor beyoter. Pelo fato de estarem anulados, isso possibilita
e resulta que a luz divina se manifeste mais intensamente dentro deles, desses seres. O mitlabesh mamash b'primiutam. E essa luz está completamente alinhada com esses seres e criaturas do lado da Kedushá e se reveste no seu interior. Eles são compatíveis, eles até atraem essa divindade pela sua anulação. O mitached imahem. E essa energia divina se unifica perfeitamente com essas criaturas. Isso no caso da Kedushá, da santidade. No lado contrário e oposto, porém, aval besitra achra, שבעצם אינם כלים לאלוקות כלל, que por essência não são compatíveis com divindade, eles não se constituem em recipientes adequados, aptos para captar divindade. והיינו מצד עצם מקור ואופן התהוותם. Na verdade, por que essas coisas são proibidas pela Torá? Porque elas já foram criadas dessa maneira. Como nós dissemos, para fazer parte do cenário, fazer o contrapeso, então, pela sua própria essência, na sua fonte e origem, da maneira já que foram criadas e foi dada existência a essas criaturas e seres, she'ein bahem abitul ve'achana klalit leor eloki. Elas já foram feitas de forma tal que elas não têm, não só que falta ter ou falta desenvolver ou cultivar, não, elas não têm anulação diante da divindade. Elas não têm o preparo mínimo adequado para poder atrair ou captar luz divina. Lachen, portanto, por isso, ein haor de Kedushá meir bahem begilui. A luz sagrada, a energia divina, não se manifesta dentro dessas criaturas e não está presente dentro delas de forma revelada. Como nós dissemos, Kim nimtza betocham bebchinat galut. O resquício de energia divina que existe dando vida a elas se encontra dentro delas exilado, banido, acorrentado. O Mishum Zeh, e por isso realmente, Ein Asitra Achra Beteilá Lelokut, o lado contrário do chá não está no lado diante da divindade. Como nós dissemos, aquele ser que está amarrado dentro do saco, não adianta, ele quer se mexer, ninguém obedece ele ou aceita os seus comandos, ele está preso, enclausurado, sem poder de ação, ele está lá imobilizado. Da mesma maneira, esse resquício, essa pequena dose de Kedushá que dá vida à existência a esses seres, os seres não estão em absoluto anulados diante delas, já que essa divindade, essa vitalidade está só de forma exilada, banida dentro deles. O Mishum Zeh ein Sitra Achra Beteilá Lelokut. Por isso, uma das características da Sitra Achra, do lado contrário da Kedushá, é que ele não se anula diante de Deus. Por isso é interessante também, é conhecido no Talmud, nós temos vários ditos dos nossos sábios, inclusive se referindo à pessoa arrogante, à pessoa orgulhosa, Deus diz, eu e ele não podemos coabitar, não podemos conviver juntos, ou ele é tão cheio de si que ele não deixa lugar para outro, e por isso Deus fala, eu não posso estar junto com ele, não posso me manifestar dentro dele. Aqui ele nos diz que no campo da Sitra Achra, no campo oposto a Kedushá, então acontece algo semelhante, ou seja, por serem criaturas que não têm esse preparo para conter, captar divindade, portanto elas não são anuladas diante de Deus, não se anulam, elas concedem a si, ou se auto-imaginam, se imaginam autossuficientes, autônomas, independentes, como não precisa de Deus, se vira sozinha ou coisa assim. Então se diz que a característica da Sitra Achra do lado oposto da Kedushá é de não estar anulado e muito menos subordinado a Deus. Pelo contrário, Ve'adraba, Magbia Atzma Kanesher, ela se ergue com altivez como se fosse uma águia lá nos céus, nas alturas celestiais, Lomar Ani Va'afsiot, sou eu e mais eu e apenas eu e nada mais, eu sou mais eu sou o maioral, eu estou lá em cima e eu sou o absoluto, eu sou o melhor e o maior.